No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, começou Ezequias a reinar. Tinha 25 anos de idade quando subiu ao trono, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele removeu os altos, quebrou as estatuetas e cortou o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso a ela, e a chamavam de Neustã. 2 Reis 18, 1-4. Ezequias, jovem e destemido, herdou um reino com raízes profundas na idolatria e na desobediência ao Senhor. O Templo de Jerusalém, uma vez glorioso, estava repleto de objetos que simbolizavam a adoração a deuses estranhos. A nação, em sua maioria, havia se afastado da verdadeira devoção ao Criador. Porém, ao assumir o trono, Ezequias decidiu que era hora de mudar essa história. Cercado por sombras ancestrais de idolatria, ele convocou o povo ao templo em um dia abafado, com a luz do sol filtrando-se pelas janelas adornadas. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Destruam as imagens dos deuses estranhos que se encontram em suas casas, pois só o Senhor é Deus. Sua voz ressoou como um tambor em meio ao silêncio reverente do templo. As palmeiras balançavam sobre a brisa suave, enquanto os rostos dos presentes se refletiam em apreensão e desejo de transformação. As roupas de linho que a maioria usava pareciam iluminar o ambiente, um prenúncio de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Após o chamado de Ezequias, as cabeças começaram a se mover em assentimento. O povo, tocado pela sua mensagem poderosa, olhou para as imagens de ouro e prata que haviam como adornos, refletindo sobre cada um dos ídolos que ocupavam seus lares. Detalhes do passado de idolatria estavam prestes a ser confrontados. Contudo, a prática de destruir essa herança espiritual não seria fácil. Muitos estavam acostumados a mesclar as adorações. Conforme a dificuldade de purificar o templo crescia, novas preocupações surgiam com a ameaçadora presença do rei da Assíria. As palavras arrogantes do oficial assírio ecoavam por Jerusalém, desafiando não apenas a coragem de Ezequias, mas também a fé do povo. O que é este Deus de Israel? Mas, mesmo em meio a fervor e restauro, novas ameaças cresciam nas fronteiras. Os murmuradores do passado, as vozes dos que não se renderiam à nova ordem de adoração, começaram a orquestrar um ruidoso comportamento em território inimigo. Os filisteus, revigorados pela instabilidade da Assíria, se preparavam para atacar as cidades muradas de Judá. A tensão tomou conta do reino, deixando Ezequias e o povo em um estado de incerteza. Mais uma vez, Ezequias se lançou em fervente oração, buscando a direção do Senhor. Ó Deus de nossos pais, que prometestes estar conosco, dá-nos a tua proteção e poder, que a nossa adoração te agrade, clamou fervorosamente. O silêncio reverente na sala de oração refletia o peso da entrega ao Criador, e os elementos da história se uniam novamente para um desfecho glorioso. Então, naquele momento de tensão, um profeta do Senhor se levantou no meio da assembleia, e suas palavras soaram como um trovão. Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Não temais, nem vos assusteis diante desse exército, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Assim, uma nova luz começou a brilhar sobre as incertezas do presente.
O povo recém-restaurado sentiria o peso do poder do Senhor, e mais uma vez as estruturas de suas vidas seriam desafiadas. Estava claro que a grande prova que se aproximava não era meramente uma batalha física, mas uma chance de reafirmar a fidelidade ao Senhor. Com a mão de Deus prestes a se manifestar, consumidos pela expectativa, o povo aguardava ansioso o que viria a seguir. Que lições a libertação incluiria? Que promessas de Deus se desdobrariam sob os olhos de quem se entregara verdadeiramente a Ele? Um novo mistério aguardava, e a luta espiritual estava apenas começando. Como Ezequias, um novo desafio se aproximava. A transformação genuína é sempre seguida pelo teste da fé. O que estavam dispostos a deixar para trás e o que mais Deus poderia purgar de suas vidas? Ezequias, após as palavras vibrantes do profeta, sentiu a tensão no ar. O povo de Judá, com corações palpitantes de temor e esperança, esperava ansioso pela resposta de Deus. Ele se levantou, a voz cheia de determinação e fé, e declarou: reúnam todo o povo nas grandes praças das cidades. Vamos clamar ao Senhor, o nosso Deus, e traçar um plano de ação à luz da sua palavra. Assim, os líderes das tribos foram convocados, e logo um grande grupo se reuniu em torno do rei. Havia um murmúrio de expectativa ali, mas também sussurros de incerteza. Aqueles que ainda conservavam os vestígios da idolatria em seus corações. Com todos reunidos, Ezequias fez uma súplica fervorosa. Senhor, guia-nos e dá-nos a visão necessária para saber como nos prepararmos para a batalha. Que não sejamos movidos pela inquietude, mas pela certeza em Ti. Enquanto isso, em seus cantos tenebrosos, os filisteus planejavam uma invasão. A confiança deles se apoiava na desunião e na dúvida dos israelitas. Com os rumores de que o exército assírio seria incapaz de ajudar, a fé de Ezequias e do povo de Judá era mais ameaçada do que nunca. Contudo, as palavras do profeta ecoavam em sua mente: a batalha não é vossa, mas de Deus. Essa afirmação penetrava cada vez mais fundo em seu ser. Na manhã seguinte, após uma noite de oração e aclamação ao Senhor, os levitas se uniram em louvor, tocando instrumentos e proclamando a glória do Senhor em meio às cidades. Ezequias ordenou que os cantores fossem à frente das tropas, um ato de fé que desafiava toda a lógica humana. Ele então se dirigiu ao povo. A verdadeira força do nosso exército é a adoração. Levemos a nosso Deus um sacrifício de louvor, levemos nossa confiança a Ele. O povo levantou suas vozes em um hino altivo. As vozes que antes tremiam de medo, agora eram como um solo fértil para a unção divina. Corações que até ontem estavam divididos, agora se tornavam um só em adoração. Entre eles, a fé brotava como a luz que surge após a escuridão da noite. Quando o exército filisteu avistou aquela cena inusitada, uma confusão se apoderou deles. Não havia flechas nem lanças, apenas cânticos de louvor ressoando ao céu. Admirados e temerosos, muitos dos filisteus se deram conta de que o Deus de Judá não era um Deus qualquer, mas o verdadeiro Senhor dos exércitos. Entretanto, nas altas montanhas que cercavam Judá, um enviado maligno, uma força opressora, observava. O espírito do temor insistia em entrar nas mentes dos soldados filisteus. Com corações endurecidos, armados com adagas afiadas, eles se preparavam para o confronto. Mas o que eles não sabiam é que o Senhor tinha uma estratégia secreta, um plano que se desdobraria em pouco tempo. Antes da batalha, Ezequias ajuntou a assembleia na sala do templo para compartilhar o que o Senhor lhe havia revelado. Filhos de Judá, ele clamou, Deus está preparando uma obra que fará a história se lembrar de nós para sempre. Mas para isso, devemos fazer nossa parte. Precisamos nos despir de tudo que não lhe agrada. Devemos deixar para trás as incertezas e qualquer vestígio de idolatria que ainda possa nos aprisionar.
Somente assim seremos dignos da vitória. O povo, amparado pelas palavras de Ezequias, levantou a voz e clamou ao Senhor mais uma vez. Ali, com um coração sincero, muitos se voltaram para o Senhor em genuíno arrependimento, buscando limpar suas casas e seus corações. A atmosfera se transformou e a expectativa aumentou. Mas, enquanto o povo de Deus se preparava para um ato divino, uma sombra obscura atravessava os céus. No altar celestial, o Senhor murmurava planos de restauração e libertação, enquanto a terra tremia sob o peso dos desígnios do Altíssimo. O que Deus estava prestes a revelar seria uma demonstração de poder que ficaria gravada nos anais da história. A enorme expectativa pairava no ar, e Ezequias, sentindo que algo grandioso se aproximava, sussurrou a si mesmo: como será a intervenção do Senhor no nosso favor? O que mais ele está prestes a realizar que ainda não sabemos? A batalha estava se aproximando, mas a verdadeira luta contra a incredulidade e a idolatria estava apenas começando. O destino de Judá não se resumia apenas a vencer os filisteus. Era um chamado à transformação e à purificação. Yahvé estava prestes a mover-se de uma forma que revelaria a plenitude de suas promessas. E assim, o povo permaneceu em oração, aguardando ansiosamente a grandiosa obra do Senhor. A manhã da batalha chegou, e a atmosfera estava carregada de reverência e determinação. Ezequias levantou-se ao amanhecer, sua face iluminada pela luz do novo dia e pelo poder da oração que havia permeado a noite. O clamor do povo ainda ressoava em seus ouvidos, e ele sabia que a adoração era a chave para a vitória. "Filhos de Judá!" exclamou, reunindo todos à sua volta. "Hoje não lutamos com armas carnais, mas com as armas espirituais que Deus nos deu. Levantem-se e preparem-se para glorificar o nome do Senhor. Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza." O entusiasmo se espalhou pelo grupo. Cada homem e mulher se vestia de fé e esperança, abandonando sua idolatria e deixando para trás qualquer temor que pudesse ensombrecer suas almas. A decisão de purificação lançava raízes profundas nos corações, e uma nova confiança brotava entre o povo. Enquanto Ezequias organizava as tropas, uma mensagem sombria chegou aos seus ouvidos. Os filisteus, tomados pelo medo e pela dúvida, estavam se agrupando em um número ainda maior. Suas vozes ecoavam em um hino de guerra que ecoava nas montanhas. Suas intenções eram claras. Eles vinham com força de destruição. Porém, Ezequias, por um momento, sentiu a presença do Senhor se aproximando. O fôlego divino sussurrou em seu espírito menos uma promessa de proteção do que um desafio à fé. O rei não poderia permitir que a vista do inimigo o desviasse de sua confiança em Deus. Assim, ele compartilhou com o povo, convocando sua coragem. Lembrem-se das palavras do Senhor, que disse: "Nunca lhe deixarei, nunca o abandonarei." Hebreus 13:5. Ele já nos deu a vitória. Vamos nos posicionar em adoração e confiança. Os levitas, armados de instrumentos, começaram a entoar cânticos de louvor, e o som penetrava as fronteiras que dividiam Judá dos inimigos. O eco ressoava na alta montanha e descia para o vale onde os filisteus se reuniam. A força do louvor, em sua simplicidade, começou a despedaçar as muralhas das trevas que cercavam os corações dos filisteus. O som das vozes dos adoradores se tornava uma onda poderosa que conquistava e desmantelava a confiança do inimigo. Os filisteus, percebendo que suas forças estavam em desordem, começaram a olhar de forma inquieta entre si, como se uma lâmina invisível penetrasse no âmago do que acreditavam ser sua invencibilidade. Quando o primeiro canto de adoração ressoou, as forças malignas que cercavam Judá ficaram abaladas. Um silêncio repentino se instalou entre os soldados filisteus, e muitos começaram a hesitar. Neste instante, Deus lançou sua própria estratégia no campo de batalha. Um espírito de confusão se manifestou entre as fileiras dos filisteus. Cada um começou a voltar-se contra seu próximo. A batalha, que era uma promessa de destruição, foi transformada em um cenário de desordem caótica.
O medo tomou controle, e a presença do Senhor atuou como um manto de proteção sobre o povo de Judá. Ezequias, com o coração fervente, começou a caminhar em direção à linha de frente. Ele sabia que, ao marchar, o poder de Deus se manifestaria de forma ainda mais poderosa. "Avancem, meu povo, a vitória já é nossa", proclamou. "Deus está do nosso lado e hoje vamos testemunhar seu soberano poder." Nesse momento, o céu se abriu em glória sobre Judá, e uma nova confiança transbordou nos corações de Ezequias e do povo. Os filisteus, ainda confusos, recuaram, e na queda de suas fileiras a vitória se aproximava e algo magnífico estava prestes a se revelar. Mas, enquanto a linha de batalha se desenrolava, no céu celestial, a vasta tapeçaria dos planos divinos se desenrolava ainda mais. A verdadeira intenção de Deus ia além da batalha física. Ele preparava o coração de Ezequias e de Judá para uma compreensão mais profunda do seu amor e graça, e a obra de redenção estava prestes a tomar forma através dos acontecimentos daquele dia. Assim, com os cânticos vibrantes e o povo em adoração, o destino de Judá estava selado, mas o segredo da transformação verdadeira ainda estava por vir, levando Ezequias a perguntar: "O que, Senhor, ainda está oculto em teus planos? Qual será a obra que mudará não apenas nossas vidas, mas a história inteira?" Ezequias, ao olhar para a frente, viu o caos que dominava o campo de batalha. Os soldados filisteus, anteriormente ferozes e decididos, estavam agora perdidos em uma confusão que parecia não ter fim. Cada grito deles era agora uma mistura de alarme e desespero, como se o próprio céu tivesse interferido em seus destinos. À medida que a adoração se intensificava em Judá, o Senhor solidificava a inabalável certeza de Ezequias. A vitória não era apenas uma esperança, mas uma promessa divina a ser cumprida. Louvor ao Senhor dos Exércitos, Ele que teve misericórdia de nós em meio à adversidade, os levitas exclamavam, enchendo-os o mundo agora com um perfume de sacrifício e devoção. As fileiras de Judá avançavam, passos firmes ao ritmo do cântico divino. O coração de Ezequias pulsava com fervor, lembrando-se sempre da palavra do Senhor em Deuteronômio 24, que diz: "Pois o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, para lutar por vocês contra os seus inimigos e dar a vocês a vitória." O peso dessa certeza o impulsionava a seguir. Quando a linha de frente dos filisteus começou a desmoronar, como uma correnteza que se desfaz, uma onda de satisfação invadiu o espírito da multidão que seguia Ezequias. Mas o rei, mesmo em meio à festa do triunfo gradual, estava ciente de um mistério se desdobrando em seu coração. Deus havia prometido uma revelação, e não apenas a salvação. Os filisteus, em um momento estático de desordem, giraram em círculos, atingindo-se uns aos outros, enquanto a presença do Senhor separava Judá de qualquer dano. Mas Ezequias percebeu que nesse processo divino havia uma lição mais profunda sobre dependência e fé, algo muito além da vitória militar. "Senhor", ele murmurou, enquanto contemplava a cena, "o que me ensinas nesta batalha? Que requinte pode surgir desta confusão?" Naquele momento, um jovem soldado se aproximou de Ezequias, sua face radiante com a luz do entusiasmo. "Meu rei, aí vem a oportunidade da vitória final. O Senhor nos deu força e coragem. Vamos acabar com este inimigo. Nunca mais voltarão." Contudo, Ezequias sentiu a urgência da resposta que não era apenas física, mas espiritual. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. "Espere, meu amigo, a vitória não é apenas sobre eles, é sobre nós. O que em nós deve ser removido, que ainda existem em nossos corações que nos impede de conhecer verdadeiramente a Deus? Devemos garantir que nada permaneça que possa ofuscar a glória do Senhor." As pessoas, atentas ao rei, começaram a refletir sobre suas próprias vidas. A passagem de Salmo 139, 23, 24 reverberou em suas mentes. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno."
Enquanto isso, o tumulto entre os filisteus continuava em um crescendo caótico. A confusão, instigada pela mão divina, parecia nunca acabar. Mas a voz do Senhor ecoava no coração de Ezequias, insistindo que a vitória seria mais do que física, seria uma transformação de corações. Sejamos como o povo de Deus que realmente somos, Ezequias bradou, encorajando-os a não apenas lutar, mas a se purificarem. Hoje, enquanto o inimigo se desvanece, interrogamos nossas vidas. Peguemos esta oportunidade de deixar tudo o que não glorifica o nome do Senhor para trás. O que há de errado que deve ser removido de nós? Com isso, muitos começaram a clamar por arrependimento. A adoração se intensificou enquanto a revelação do Senhor fluía em cada coração. O caos na batalha ainda acontecia ao fundo, mas na presença de Deus, algo magnífico estava prestes a surgir, não apenas na vitória militar, mas em restabelecer um povo. E no alto dos céus, um plano divino se desenrolava. Um novo reino de bênçãos esperava por Judá, e a iluminação que Deus havia prometido não era apenas uma vitória sobre os filisteus, mas a renovação de um pacto de fé entre Deus e seu povo. A pergunta pairou no ar. Após esta batalha, o que mais o Senhor deseja restaurar em nós? As linhas da batalha ensinavam uma lição eterna, e Judá estava prestes a conhecer a plenitude do propósito divino que se movia além de suas expectativas. A jornada de transformação estava apenas começando. Enquanto a batalha se desenrolava sob as bênçãos do Senhor, a atmosfera era permeada por um senso de expectativa e reverência. Ezequias, observando a agitação dos filisteus, começou a discernir uma mensagem ainda mais profunda se formando. Ele se lembrou das palavras de Isaías, o profeta, que frequentemente falava sobre a importância da pureza do coração e da verdadeira adoração. Em sua mente, a conexão se tornava cada vez mais clara. A vitória não era somente um trunfo militar, mas um apelo para um despertar espiritual. Levanta-te, Jerusalém! Era tempo de romper com a escuridão e entrar na luz da verdade, gritou Ezequias, enquanto seu coração ardia em fervor. Ele sabia que era o tempo de esvaziar-se das vestes imundas que haviam manchado a história do povo de Judá. Assim, ele convocou os líderes e sacerdotes, pedindo que se reunissem em torno dele. Irmãos, este momento é mais do que mera vitória sobre um inimigo. É o dia em que podemos fazer uma nova aliança com o nosso Deus. Deixemos de lado toda a duplicidade e voltemos nossos corações para o Senhor, o Deus de nossos pais. Os levitas, movendo-se em resposta ao chamado, formaram um círculo ao redor do rei. A alegria e a adoração subiram, enquanto suas vozes se uniam em um som harmonioso de louvor. No auge da adoração, Ezequias prostrou-se diante do Senhor, estendendo suas mãos e clamando por perdão e restauração. Senhor, fazei de nós um povo limpo, um povo que possa te dar glória com nossas vidas. Que cada pecado, cada tristeza e cada dureza de coração sejam removidos, ele implorava. Os ecos do clamor de Ezequias alcançaram os céus, e aqueles que testemunhavam começaram a sentir a presença poderosa de Deus se manifestando entre eles. Era como se o próprio céu estivesse abrindo suas portas e um resplendor começasse a irradiar sobre eles. Enquanto a luz celestial preenchia o espaço, novamente voltou-se para o campo de batalha. Os filisteus, tomados pelo medo e desespero, estavam agora se voltando contra si mesmos. As suas forças se desfizeram, foram correndo ao sabor do pânico. Com isso, Ezequias entendeu que a batalha já estava vencida, mas o desafio mais importante ainda permanecia, o verdadeiro compromisso do povo com o Deus vivo. Na solidão do seu fervor, Ezequias sentiu uma nova instrução do Senhor se formando em seu coração. Não é apenas a vitória sobre os filisteus, mas a purificação do povo que eu busco. Um coração contrito é mais precioso para mim do que qualquer sacrifício. Um murmúrio começou entre as filas dos soldados de Judá. As palavras do rei ecoavam com poder, e muitos começaram a se prostrar, buscando um genuíno arrependimento. Os corações endurecidos estavam quebrantando, e a transformação estava prestes a libertá-los.
A batalha havia transcendido os limites físicos, adentrando no domínio espiritual. O Senhor estava preparando um caminho para que Judá se tornasse um testemunho para as nações. Entretanto, a pergunta que permanecia era: até onde estavam dispostos a ir em sua busca pelo Senhor? Naquele instante, um mensageiro apareceu correndo do campo de batalha. Meu rei, o Senhor nos deu a vitória. Os filisteus se entregaram em nossa presença. Eles fogem como folhas levadas pelo vento. O rei, ao ouvir isso, sentiu a missão que ainda o aguardava. Hoje, meus amigos, a vitória é nossa, mas não devem esquecer que neste dia uma nova aliança foi selada. O Senhor não apenas nos libertou, mas nos trouxe a oportunidade de renascer. A manhã estava se desvanecendo e os sinais de transformação começaram a esboçar-se. Mas ainda havia mais a ser revelado. Na mente de Ezequias, a reflexão persistia. O que de fato o Senhor deseja que façamos? Como podemos assegurar que não apenas a vitória física, mas a vitória espiritual perdure entre nós? Assim, enquanto a multidão celebrava, Ezequias ouviu um eco distante, uma voz sussurrante e serena que passava como um vento suave. Ezequias, a batalha é apenas o início. O verdadeiro desafio é a renovação dos corações. O plano que tenho para você é magnífico, além do que podeis imaginar. E assim, sob a luz do amanhecer, as promessas de Deus estavam se aproximando, e a consulta à sabedoria divina era mais do que necessário. A próxima fase da transformação estava nas mãos do rei, e a verdadeira pergunta a ser feita era: desfrutaremos do que ele deseja revelar em meio à luz da vitória? Enquanto o sol se erguia no horizonte, envolvendo Jerusalém em um manto dourado, a cidade começava a vibrar em aclamações de louvor. Ezequias, sendo sustentado pela nova aliança em seu coração, sentia a urgência do Espírito movendo-se entre seu povo. O triunfo sobre os filisteus não era pávido, mas um clarear de verdades profundas que pareciam iluminar cada pedra de Jerusalém, cada templo e cada coração. Foi então que um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. A adoração havia diminuído, e as vozes que antes ressoavam começaram a ser substituídas por uma expectativa palpável, como se todos aguardassem a próxima instrução do Senhor. Ezequias, atemorizado, mas ao mesmo tempo esperançoso, lançou sua oração mais uma vez. Ó Senhor, tu que és fiel, revela-nos o que vem a seguir. O que queres de nós neste dia glorioso? Logo, a resposta de Deus ecoou em seu íntimo, clara como a luz do sol. A purificação não é apenas de palavras, mas deve ser acompanhada de ações. Há em meio ao povo aqueles que ainda guardam ídolos ocultos, cuja presença traz maldição e divisão. Declara em voz alta a necessidade de remover tais coisas. Apenas assim receberão a verdadeira purificação e serão preparados para a próxima etapa. Ezequias, sentindo o peso da responsabilidade, se voltou para a multidão, agora silenciosa, quer se tornando uma congregação de corações ansiosos. Povo de Judá, ouçam! O Senhor, nosso Deus, nos chamou não apenas à vitória, mas a uma purificação profunda. Hoje, ao celebrarmos a sua bondade, somos necessários a Ele e ao nosso próprio coração. Há coisas que precisam ser removidas de nossas casas, de nossos corações. Os murmúrios de preocupação correram pela multidão, mas a determinação do rei ressoava forte. Podem existir ídolos escondidos, imagens de escultura e práticas que nos afastam da verdade do nosso Deus. Não podemos entrar na nova aliança que ele nos oferece com corações contaminados. As palavras de Ezequias encontraram eco nos ouvidos dos líderes que acompanhavam o rei. Quem dentre vós sentiu a carga de ídolos? Quem está disposto a se desfazer do que desagrada a Deus? Um grupo de homens se adiantou, suas faces marcadas pela ansiedade e arrependimento, prontos para confessar suas fraquezas e se desfazer das coisas que ofendiam o Senhor. Com lágrimas nos olhos, um sacerdote se aproximou e disse:
Ó rei, eu tenho em minha casa um ídolo que venero. O Senhor me revelou hoje que esse é o tempo de eliminar tudo que representa oposição à sua verdadeira adoração. Outros, aquecidos pelo mesmo fervor, começaram a se erguer, confissões de seus erros ressoando na multidão. A emoção crescente se transformou em um clamor coletivo por limpeza, e juntos, em uníssono, todos clamaram: perdoa-nos, Senhor, varejamos teus caminhos, que cada idolatria e tristeza sejam purificadas pelo teu poder. E enquanto expressavam suas súplicas, o céu começou a se encher novamente com uma luz resplandecente, dessa vez mais intensamente, como um testemunho da presença de Deus se movendo em seu meio. Ezequias percebeu a honra e o temor que cercavam aquele momento. Ele entendeu que era um decreto divino sendo cumprido em meio à fragilidade humana. Não era apenas a questão dos ídolos materiais, mas a transformação interior que Deus estava orquestrando, convidando seu povo a ser um reflexo de sua glória. Após a purificação, as promessas virão, sussurrou Ezequias para si mesmo, sentindo um ardor no peito. Somente depois de removermos o que nos afasta dele, poderá o plano de Deus florescer em nosso meio. E assim, em meio a um fervor espiritual crescente, o povo de Judá se preparava para a próxima fase de sua jornada. Pois há em todo esse clamor um mistério que ainda precisava ser revelado. Quem se levantará para edificar o que foi destruído? E ao que nos chamará o Senhor quando o fervor for transformado em ação? A união da nação em busca de purificação não era apenas um passo, mas uma aliança de resiliência e transformação. O que viria a seguir, somente o Senhor conhecia, mas a expectativa de um novo amanhecer pairava sobre todos eles, como uma promessa aguardando para ser cumprida. O clamor por purificação ainda ressoava nas ruas fervorosas de Jerusalém, como um eco que não se dissipava. Sob a pressão divina, Ezequias sentiu a necessidade de orientar seu povo para um passo concreto, um ato que solidificasse a transformação que o Senhor estava iniciando entre eles. Ele se lembrou das palavras do profeta Isaías: criai em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Reunindo um grupo de sacerdotes, Ezequias disse com firmeza: é tempo de agir, devemos não apenas clamar, mas também limpar a casa do Senhor. Que cada um de vocês conduza os seus lares na destruição de ídolos e imagens. Não existe serviço que possa ser oferecido a Deus se nele ainda houver lugares escondidos de trevas. Com um espírito de determinação, os sacerdotes prontamente aceitaram a missão. Em meio a assembleias de oração e adoração, Ezequias proclamou uma convocação a todos os cidadãos de Judá. Reúnam-se no templo para uma cerimônia de entrega, onde purificaremos a cidade de todas as ofensas. Que cada um traga o que é abominável aos olhos de Deus. Somente quando abandonarmos o que nos contaminar, estaremos prontos para receber suas bênçãos. Os dias que se seguiram foram de fervor fervente. Corações se uniram em uma busca coletiva pelo que era santo e verdadeiro. Casa após casa, os ídolos eram removidos e os cidadãos, movidos por um novo fervor, se apresentavam no templo com seus fardos. Ezequias, observando a congregação, viu lágrimas de arrependimento, mas também um brilho de esperança. Quando a cerimônia finalmente chegou, o templo estava cheio, cada espaço ocupado por aqueles que desejavam estar na presença de Deus. Ezequias subiu ao altar e com uma voz firme bradou: Senhor, aceitamos teu chamado. Podemos agora nos aproximar de ti, pois retornamos ao caminho da verdade. Como prometestes, receberemos a purificação e o renovo. Enquanto orava, uma brisa suave permeou o lugar, e ao final da oração, uma chama de fé e poder parecia envolver cada um dos presentes. Era como se o próprio céu estivesse observando, esperando em adoração ao desdobrar da verdadeira aliança. Nesse momento sagrado, alguns começaram a confessar publicamente suas culpas, abrindo suas almas ao exame do Senhor.
Mas no coração de Ezequias, um outro peso surgiu. Ele se lembrou da antiga aliança feita com os antepassados, das promessas feitas por Deus e do futuro que ainda aguardava ser revelado ao seu povo. A consciência de que uma nova etapa estava por vir fez com que um arrepio percorresse sua espinha. O que será necessário que façamos para que a promessa de restauração se cumpra em nossas vidas? Questionou-se. Enquanto ele falava, um homem entre a multidão tomou a coragem de expressar seu pensamento. Ó Rei, e se houver ainda em nós radicalidades a serem entregadas? E se, após ouvirmos e nos purificarmos, nos incapacitarmos ainda de mover adiante como desejamos? A pergunta ecoou na assembleia como se tivesse sido instigada pelo próprio Espírito. Então Ezequias clamorosamente respondeu: a aliança exige coragem e obedecer mesmo quando o desconhecido nos intimida. O nosso Deus está preparando um caminho, e cada um de nós deve estar pronto para estabelecer aquilo que por sua mão será feito. Vigiemos e orem, pois as promessas do Senhor chegarão, e a glória de Deus resplandecerá em nós. O fervor foi restaurado na reunião, mas a sombra de um mistério maior pairava sobre o coração do rei. O que Deus realmente almejava realizar em Judá? Havia nações vizinhas que se aproximavam, e a observação voltava-se como um turbilhão para o que estava por vir. Esta era uma prova para o povo, e as alianças não eram feitas apenas de promessas, mas de atos de fé. Enquanto a assembleia dispersava, Ezequias sentiu o toque do Senhor em sua alma. O que viria a seguir? Ele sabia que um novo amanhecer aguardava, carregando não apenas desafios, mas também a glória de uma decisão divina que moldaria não apenas Judá, mas o futuro de todas as nações ao redor. O Senhor conversava com seu povo, um poderoso chamado ressoava. A hora da verdadeira transformação se aproxima, e a resposta está em seu coração. A assembleia se dispersou lentamente, mas a tensão espiritual ainda pairava no ar como um manto sagrado. Ezequias retirou-se para o recôndito do templo, seu coração inquieto e sua mente em tumulto. Ele buscava a direção do Senhor, consciente de que a purificação do povo de Judá era apenas uma parte de um plano divino muito maior, que agora se desenrolava diante dele. Durante a noite, enquanto a lua iluminava as pedras do sagrado espaço, uma visão incomum envolveu Ezequias. Ele viu uma nuvem densa descendo sobre o altar, e uma voz ressoou no silêncio. Ezequias, olha ao teu redor. Por meio de ti darei grandes sinais a este povo. Preparai-vos, pois os dias que virão não serão como os que já passaram. Os ídolos não devem apenas ser removidos do templo, mas também de seus corações. Tremendo, Ezequias se prostrou, reconhecendo a grandeza do chamado que o Senhor lhe fizera. Uma responsabilidade pesava sobre seus ombros. O que mais precisaria ser feito para que o povo se alinhasse com as promessas de Deus? Senhor, que devo fazer? Creio na sua fidelidade e nas suas promessas, mas o medo do desconhecido apossou-se do coração do povo. Mostra-me o caminho, ele implorou. As palavras ecoaram e um novo impulso de fé invadiu o templo. Organizem uma nova aliança, a voz parecia sussurrar. Um pacto renovado, não apenas com rituais, mas com vidas transformadas. Fazei como Moisés fez no deserto e lembrem-lhes das promessas que não falham. No dia seguinte, Ezequias convoca o povo novamente. Com fervor, ele disse: escutem, a obra de purificação que iniciamos é um primeiro passo. Hoje, firmaremos uma nova aliança com o Senhor, onde todas as tribos de Judá se comprometerão a deixar para trás não somente os ídolos, mas os próprios caminhos e pensamentos que nos afastam dele. As reações foram diversas, alguns foram animados, outros hesitaram, mas a sinceridade do rei reverberou nas almas. Ele prosseguiu: faremos isto com um coração íntegro, mas para isto é necessário que cada um retire do seu lar aquilo que não glorifica a Deus. Não apenas as imagens, mas vícios, pecados, desconfianças e medos que têm nos afastado. Foi então que, na multidão, uma mulher levantou a voz.
Rei, temos de ser verdadeiros uns com os outros. As barreiras de medo e vergonha nos têm aprisionado. Que tal se fizermos um ato público de entrega, onde confessaremos as nossas fraquezas e nos uniremos para que cada um possa ser livre? O Senhor é santo, vamos nos revestir de coragem. Ezequias sentiu o peso do Espírito sobre suas palavras. Assim será feito. A nossa confissão nos libertará. Que cada um de nós traga à luz o que esconde, pois somente assim, juntos, seremos fortalecidos no Senhor, nosso Deus. A assembleia se transformou em um espaço de cura, onde lágrimas eram misturadas a risos de libertação. Aqueles que se ocultavam nas sombras agora se abraçavam sobre a luz do perdão e da transformação. As ofertas de arrependimento eram consideradas preciosas aos olhos de Deus, e pequenos fogos começavam a arder pela cidade. Contudo, Ezequias não podia sacudir a sensação de que um novo desafio os aguardava. As nações vizinhas, a Assíria, cresciam em poder e influência. O rei sabia que, enquanto se preparavam espiritualmente, também precisavam estar atentos às investidas que poderiam vir. Em oração fervorosa, ele clamou: Sustenta-nos, ó Deus, que em nossas fraquezas a tua força seja percebida, pois em nós não há poder, mas em ti a nossa esperança. E enquanto orava, uma nova certeza florescia em seu coração. Deus desvelaria não somente um novo relacionamento para ajudar, mas também um testemunho por meio de seus feitos, que se estenderiam além das fronteiras. O Senhor estava preparando o cenário para algo extraordinário, e com isso em mente, Ezequias exclamou: O que está por vir, Senhor? O que é necessário para que possamos entender tua vontade e nos manter firmes em meio ao adversário? Assim, os preparativos em Jerusalém seguiam, mas uma sombra de expectativa pairava sobre o coração do rei. O que mais deveriam fazer diante da magnitude do plano divino? O céu parecia estar prestes a abrir suas portas, e na mente de Ezequias ressoava um eco sagrado. Em breve, as nações saberão que o Senhor é Deus, e a promessa de restauração que ele fez se cumprirá. Mas quão longe está o dia em que isso acontecerá? A expectativa pairava sobre Judá como um manto etéreo, e à medida que os dias se desenrolavam, Ezequias percebeu que os desafios não eram apenas físicos, mas também espirituais. Ele estava ciente de que a transformação completa do povo exigia não apenas uma purificação de ídolos, mas uma renovação genuína de corações e mentes. Ó Senhor, orou Ezequias, sua voz ecoando nas paredes do templo. Revela-me o que mais devemos fazer para nos prepararmos. A tua palavra é clara, mas o caminho parece nebuloso. O que é necessário para que possamos ser um povo unido diante de ti e dos nossos inimigos? Nesse íntimo clamor, uma visão clara surgiu diante dele. Em um momento sagrado, Ezequias viu o povo de Judá reunido em louvor e adoração, os ídolos destruídos, os corações quebrantados, clamando pela intervenção divina. Era um chamado para a unidade, a renovação da aliança e o réveillon da esperança que pairava em cada alma. Convocarei o povo para um ato de unidade, decidiu Ezequias. Um sacrifício de adoração onde cada um de nós renuncia a tudo que nos divide e entrega completamente a vida ao Senhor. Assim, testemunharemos a sua maravilhosa obra. Reunindo os líderes das tribos, ele proclamou: Povo de Judá, a hora é agora, preparem-se para um novo começo. Hoje, não apenas renovamos nosso compromisso com o Senhor, mas nos unificamos em um só corpo em adoração. Que cada um de nós entre na presença dele com um coração sincero, deixando de lado qualquer resquício de desconfiança ou divisão. No dia marcado, as pessoas vieram correndo de todas as partes, carregando suas ofertas. Ezequias estava sentado em um trono elevado, observando o povo se aglomerar em torno do templo, seu coração pulsando forte com a expectativa de um poderoso mover de Deus. As vozes começaram a se elevar em adoração à medida que os levitas tocavam seus instrumentos e entoavam cânticos de louvor.
A atmosfera se transformava em um céu de adoração, onde as preocupações e medos do povo eram substituídos por um sentimento de liberdade e libertação. Mas entre essa linda unidade, Ezequias percebia a visitação da preocupação. As forças assírias, ainda presentes nas fronteiras, eram como nuvens escuras à distância, e o inimigo não tardaria a perceber a nova força do povo de Deus. O rei, mesmo enquanto adorava, não pôde evitar a sensação de que um confronto se aproximava, um teste do novo coração que estava sendo formado em Judá. Enquanto a última canção ressoava e a adoração atingia seu clímax, um súbito silêncio caiu sobre a assembleia. Ezequias, percebendo o silêncio, perguntou em voz alta: Senhor, o que significa este momento? O que será necessário nós fazermos em meio dessa celebração e transformação? Uma voz ecoou em seu espírito, clara e poderosa. O desafio não é apenas com o inimigo, mas o desafio de viver em nova aliança. Preparai-vos, pois a batalha de espírito e verdade está se aproximando. Lembrai-vos sempre de quem vocês são, o meu povo, chamado pelo meu nome. Ezequias, tocado pelo poder dessas palavras, se voltou para a multidão. Ó povo de Judá, hoje não é só um dia de adoração, mas o princípio de um novo ciclo de nossa história. Devemos estar prontos para qualquer prova que o Senhor permitir, sabendo que Ele está conosco. A vitória será pela sua mão e não pela nossa força. Quando o clamor de Amém ressoou através do templo, Ezequias percebeu que não eram apenas palavras. O povo estava unificado em um sentido de renovação e compromisso com Deus. O futuro de Judá estava entrelaçado em sua promessa. Entretanto, a luta espiritual se intensificava. Os ventos das mudanças trouxeram à memória de Ezequias a palavra do profeta Isaías sobre a soberania de Deus. A ancestralidade do povo e suas falhas passaram diante de seus olhos. Se Deus não fosse o seu fundamento, não haveria fortaleza nas linhas da batalha que se aproximava. Um exército de guerra se formava, mas Ezequias sabia que a única forma de triunfar sobre esse momento seria permanecer firme na fé e em verdadeira adoração. Com isso em mente, ele decidiu organizar não apenas uma batalha física, mas também uma chamada espiritual a um compromisso renovado. Ele se esforçou para se certificar de que cada coração estivesse alinhado com a verdade. Assim, ele iniciou uma série de encontros de oração ao longo de Jerusalém, concentrou-se em infiltrar as diferentes tribos com a mensagem de unidade. Precisamos estar armados não apenas com lanças e escudos, mas com a verdade, amor e fé que nos sustentarão na batalha. Conforme os dias se passavam, o reino de Judá progrediu em seu fervor espiritual e em sua união. Assim, Ezequias se sentia motivado. A preparação para aquele confronto se tornava não apenas um ato de sobrevivência, mas um ato de devoção ao Senhor. Mas em meio a esse ato resoluto, uma questão pairava em seu coração. O que é a força de um povo se não está unida em verdadeira adoração? Que mais deve ser revelado para que o milagre divino aconteça em nosso meio? E então, à medida que a tensão se elevava, Ezequias percebeu que uma resposta aguardava para ser desvelada. Uma verdade que os conduziria não só à vitória física, mas a um ressurgir de fé que marcaria sua história. A voz do Senhor parecia flutuar pelo ar, sussurrando promessas de bênçãos e novos começos, enquanto um novo mistério estava prestes a se revelar na descendência da nação escolhida.